Esse aqui não é um vídeo de entretenimento sobre curiosidades das partidas estrela-triângulo. Eu vou trazer 8 tópicos com informações técnicas importantíssimas para você utilizar no chão de fábrica. É para você que é eletricista industrial, montador de painel, estudante da área. 2 tópicos são informações muito importantes. 3 deles são sobre situações em que a partida estrela-triângulo não vai servir para nada, então nem adianta considerar uma partida dessa porque não vai servir para nada. Um tópico é sobre um cuidado que, se não for tomado, você pode ter um prejuízo muito grande aí, por conta desse cuidado básico, extremamente simples, não ter sido tomado. E outros 2 tópicos são sobre dimensionamento, para que você não gaste dinheiro em vão. Eles não estão nessa ordem que eu citei agora e nem mesmo em ordem de importância. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sino para receber as notificações e ser avisado quando outros vídeos forem postados. E se for possível, deixa o like, porque isso me permite continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, todo mundo sabe que na partida estrela-triângulo, a corrente na partida ela é reduzida, né? E esse é justamente o objetivo da partida estrela-triângulo, diminuir a corrente comparado ao que seria com uma partida direta. Então a gente não quer que dê um pico tão grande no momento que esse motor ele é energizado e começa a girar. O que eu gostaria de trazer como informação aqui é a proporção dessa corrente. Olha só, é mais ou menos 1/3 da corrente nominal. Isso porque no fechamento estrela, cada um dos enrolamentos aqui do motor, aqui tá no desenho são resistências, né? Mas considerem aqui impedâncias. Basicamente, cada uma das bobinas do motor, ela vai receber uma tensão de aproximadamente 57, 58% da tensão nominal. Isso é 1 sobre raiz de 3. A gente encontra a raiz de 3 em várias circunstâncias aí de circuitos elétricos trifásicos, né? Basicamente, então, é o inverso da raiz de 3. É 1 sobre raiz de 3. A gente vai encontrar esse percentual aqui de 57, 58%. Então, por que isso, né? Porque se eu colocar a fase A aqui, a B aqui e a C aqui, repara que entre A e B a gente tem 2 impedâncias. Entre B e C, 2 impedâncias. Entre C e A, 2 impedâncias. Quando a gente tem o fechamento em triângulo, que é o segundo fechamento para a velocidade máxima e para receber tensão nominal, entre A e B eu tenho uma impedância só. Entre B e C, uma impedância. Entre C e A, uma impedância também. Então, por isso que no fechamento triângulo a gente tem a tensão nominal, enquanto que no fechamento estrela, aproximadamente 57, 58% da tensão e 1/3 da corrente nominal. Vamos lá para o segundo tópico. Torque reduzido na fase de estrela, que é aquela onde a tensão ela é menor e, consequentemente, a corrente menor, né? Embora a corrente diminua, o torque inicial fica em cerca de 1/3 do torque nominal. Essa proporção também é importante, né? Você vai ver qual que é o torque do motor e vai considerar que ele vai ficar com aproximadamente 1/3 desse torque quando está na fase estrela, né? Antes de converter, de comutar para triângulo. Então, a partida ela se torna mais suave, já que vai ter menos torque, vai ter menos tranco, mas dependendo do torque exigido pela carga, se a carga exigir muito torque, a partida estrela-triângulo ela pode não ser capaz de acelerar esse motor. Inclusive, é por isso que se considera que a partida estrela-triângulo ela não é uma partida ideal para motores que partem com carga. Essa chave de partida é ideal para motores que partem sem carga. O motor ele precisa conseguir acelerar, ainda que ele tenha somente 1/3 desse torque, porque se ele ficar parado enquanto está com fechamento estrela, se ele não atingir a rotação necessária, você não tem por que utilizar uma estrela-triângulo, né? Tópico 3. O motor precisa ser compatível com a chave de partida estrela-triângulo. Para possibilitar o uso de uma chave estrela-triângulo, o motor precisa ser compatível com a tensão da rede e com a tensão de 1,73, que é a raiz de 3, vezes maior que a tensão nominal da rede. Então, por exemplo, 220 vezes 1,73, a gente vai ter 380. Então, o motor precisa ter o fechamento 220, 380. Quando o motor tem esse fechamento aqui, ele vai possibilitar, na verdade, quando o motor tem essas tensões aqui, ele vai possibilitar aquele fechamento que eu mostrei anteriormente, né? O mesmo acontece com 380 a 660. Então, se o seu objetivo é utilizar o motor numa rede 220, o motor precisa aceitar 220 e 380. Se o motor for utilizado numa rede 380, o motor precisa suportar 380 e 660. E se o motor for utilizado numa rede trifásica de 440 volts, o motor precisa suportar 440
e 760 volts também. É por isso que alguns motores possuem a indicação de como ligar em 760, mas com a ressalva de só poder fazer isso durante a partida. Então, ele não pode operar com 760 volts. Ele tem essa possibilidade de fechamento somente para possibilitar uma estrela triângulo quando o objetivo é utilizar numa rede de 440. Próximo tópico. A transição ideal é após atingir cerca de 90% da rotação nominal. Então, você vai partir com fechamento em estrela. Quando o motor atingir mais ou menos 90% da rotação nominal dele, é quando deve acontecer a conversão aí para triângulo. Isso deve ser feito dessa maneira para evitar pico de corrente semelhante aos da partida direta. O que acontece? Se você comutar para triângulo com um percentual abaixo de 90% ou muito abaixo de 90%, o que vai acontecer é que a gente vai ter um pico de corrente nessa conversão que vai ser parecido com o de uma partida direta. Então, não existe motivo para você ter uma partida estrela-triângulo, já que ela é mais cara do que uma partida direta, se você não tiver os benefícios da partida estrela-triângulo, que é justamente a redução da corrente, né? Então, o fato de ajustar mal o tempo do temporizador que vai fazer essa conversão aqui de estrela para triângulo, se você ajustar errado o temporizador, você está jogando dinheiro fora numa partida estrela-triângulo, porque é mais fácil daí colocar uma partida direta de uma vez, você vai gastar menos e já que não está sendo utilizado o benefício da estrela-triângulo, não faz sentido, né? É difícil conseguir saber quando que o motor está com 90% da rotação nominal, você precisa ter algum instrumento para isso. Mas a maioria eu acho que não tem esse tipo de instrumento para medir a velocidade do motor, né? Então, qual que é a dica aqui? Você pode medir corrente. Então, acompanhe a corrente. Nós vamos ter 2 picos, né? Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cima. Olha só. Aqui é a corrente na linha vertical e na linha horizontal nós temos o tempo. Então, quando parte esse motor, ele vai ter um pico de corrente e essa corrente vai começar a cair. E vai cair até um determinado ponto. E vai se manter assim se você deixar, né? Qual que é o objetivo? É encontrar esse ponto aqui, ó. Quando ela parou de cair. Então, nesse ponto aqui é onde você vai fazer a conversão de estrela para triângulo, vai ter um novo pico de corrente. E aí depois ela vai descer de novo e se estabilizar na corrente nominal do motor. Isso aqui não está em escala, tá? Desconsiderem a proporção aqui desse desenho. Mas basicamente é nesse ponto aqui quando a corrente para de cair. Então, deixa eu refazer aqui, olha só. A corrente ela vai subir, não vai subir tanto, né? Vai subir, vai começar a cair. Quando parou de cair, você vê esse tempo que demorou aqui. Então, esse é o tempo que o temporizador deve ser ajustado. Vamos supor que seja 10 segundos. Então, você deixa o temporizador em 10 segundos. Nesse momento, ele vai fazer uma nova conversão, a corrente vai subir de novo. E aí, vai estabilizar depois na corrente nominal do motor, né? Se fosse uma partida direta, a gente teria um pico só que muito mais alto, né? Então, para você e depois estabilizar exatamente no mesmo ponto, né? A corrente nominal, ela vai estabilizar nessa corrente independente do método de partida. Só que aqui a gente troca um pico grande que seria na partida direta por 2 picos menores que acontecem na partida estrela-triângulo. Então, o tempo é o tempo depois que a corrente parou de cair enquanto está em estrela. Bom, próximo tópico. Existem temporizadores específicos para a partida estrela-triângulo. É possível montar uma chave de partida estrela-triângulo usando temporizadores comuns. É possível utilizar temporizadores comuns com retardo na energização. Apesar disso, existem temporizadores específicos para a função de comutar automaticamente de estrela para triângulo. Olha só, temporizador com retardo na energização, esse aqui também, esse aqui também. Por que existem os específicos se esses aqui que são mais baratos eles dão conta também? Deixa eu pegar como exemplo esse aqui, ó. Ele tem um contato reversível. Olha aqui embaixo nós temos um contato reversível. O que significa o contato reversível? É o mesmo comum para o NA e para o NF, né? Todos os contatos, por padrão, primeiro abre o fechado para depois fechar o aberto. Esse é o padrão. Primeiro abre o fechado para depois fechar o aberto. Só que você confiar nisso pode acontecer eventualmente, dependendo do modelo de temporizador, se essa comutação for muito rápida, talvez pode acabar entrando o contato aberto antes de abrir o fechado, ou talvez
ainda que o contato ele não... ainda que o contato fechado abra primeiro, mas talvez o contator não tenha velocidade suficiente para abrir e você pode fechar um curto, então, porque na ligação da chave estrela-triângulo, se o contator K3 ele fechar junto com o K2, você tem problemas aí de curto-circuito. Então, para evitar um curto-circuito, o temporizador precisa proporcionar um certo delay, um certo atraso muito pequeno, mas que impeça que dois contatores estejam fechados ao mesmo tempo, né? Como eu falei, esse temporizador aqui, ele até é capaz disso, sim, mas existem temporizadores específicos para a partida estrela-triângulo. Olha só, tem comum independente para o NA e para o NF. Então, aqui se tem um tempo fixo de atraso dessa comutação entre os contatos. Existem modelos também configuráveis, deixa eu encontrar ele aqui, onde você pode configurar, inclusive, tem vídeo específico sobre esse temporizador também, onde você pode configurar o tempo de atraso entre estrela e triângulo. Você configura o tempo para comutar de estrela para triângulo e também um tempo de atraso para os contatos ali, né? São dois contatos independentes também. Então, voltando aqui, bom, então dá para fazer com temporizador comum, mas tem temporizador específico para isso, para tornar essa solução mais confiável, né? Apesar de que, como eu falei, funciona com temporizador mais simples também. Solução robusta e economicamente viável, que eu trouxe principalmente por causa disso, ó, economicamente viável. Muito tem se falado, deixa eu ler aqui primeiro, apesar do preço das soft starters inversores de frequência terem caído muito, a partida estrela-triângulo continua sendo viável porque ainda é mais barata. Muito tem se falado que soft starter hoje fez com que partida estrela-triângulo não compense mais. Isso não é 100% verdade. Em muitos casos, sim, mas nem sempre. Pode não ter a quantidade de recursos que as chaves eletrônicas possuem, mas custam menos e possuem grande vantagem em relação às partidas diretas. Então, olha só, ela não é tão boa que nem uma soft starter, que nem um inversor de frequência, mas ela é muito mais barata em alguns casos, não todos, eu já vou falar sobre isso. Em alguns casos ela é mais barata. E ainda assim é muito melhor do que as partidas diretas, né, em relação à corrente de partida. Então tem vantagem e é mais barata. Agora, quando que não compensa a partida estrela-triângulo? Quando você vai utilizar recursos que as chaves eletrônicas já possuem, por exemplo, comando em 24, leitura de corrente, algum comando mais avançado que às vezes uma partida eletrônica possibilita e na estrela-triângulo não. Reversão, se você for fazer reversão, precisa de mais contator e um inversor de frequência, por exemplo, ele te permite fazer isso sem adicionar qualquer componente a mais. Então, se você precisa desses recursos, ou se você vai montar um painel mais caro, onde o percentual de diferença aqui seja pouco relevante, com certeza vale a pena uma soft starter, ela é melhor, né? E inversor de frequência, melhor ainda. Então, dependendo do tipo de partida, se for com carga, por exemplo, a soft starter ela nem vai ser capaz de partir em muitos casos. Então você é obrigado a partir por uma soft starter ou por um inversor de frequência. Mas quando é possível quando é possível uma estrela-triângulo, ainda mais quando você já tem um painel sobrando um espaço que vai colocar mais 3 contatorzinhos e um temporizador, às vezes fica bem mais vantajoso, né? Eu falei sobre essa proporção de valores aqui entre soft starter e inversor de frequência e partida estrela-triângulo no vídeo anterior. Tá tudo tabelado, eu fiz uma planilha com custos e proporções de valores para que essa análise se torne mais viável e para que você saia do achismo em relação a isso. Vou deixar o card desse vídeo aí para quem quiser assistir. Bom, próximo tópico, né? Contator não precisa suportar corrente nominal. Isso aqui é importante, tá? Se você tem um motor de 50 amperes, os contatores não precisam ser de 50 amperes. Apesar de usar mais contatores do que uma partida direta, no caso da estrela-triângulo são 3, né? Partida direta é um só, aqui são 3. Eles não precisam suportar a corrente nominal do motor. Por 2 dos contatores irá passar cerca de 58% da corrente nominal, enquanto que pelo outro somente 33%. Esse valor aqui é o valor da tensão também, né? 57%, 58%. Então a tensão é menor e a corrente é menor também. Então, vamos supor um contator de 50, né? Um motor de 50 amperes, numa partida direta, o contator teria que ter pelo menos os 50 amperes do motor, né? Com certeza mais, né? Tem que ter alguma folga também. Então, motor de 50, você vai ter que ter um contator de 65, por exemplo. Mas na estrela-triângulo,
a corrente pode ser de apenas 58% da corrente nominal por 2 dos contadores, né? Por 2 dos contadores irá passar cerca de 58% da corrente nominal, enquanto que pelo outro somente 33%. Então aquele contador que faz o fechamento em estrela, ele pode ter somente 33% da corrente nominal do motor. Deixa eu mostrar uma coisa interessante aqui. Olha só, estou aqui no site da Brasiltec, tem partida estrela triângulo montada já para vender, né? E olha só, vamos pegar um caso aqui do motor, vamos lá, motor de 220. Ah, sim, comando 220 e motor 220 também, né? Aqui tem motor 380 e comando 220. Vamos pegar um motor de 15 cavalos. 15 cavalos eu sei que dá mais ou menos aí 22 amperes, né? Então, olha só, trifásico 380, 15 CV, dá mais ou menos aí, deixa eu até copiar isso aqui. Dá mais ou menos 22 amperes. Aqui eu tenho os contadores que são utilizados, né, nessa a composição dessa partida. Então, olha só, são 2 contadores de 18. Vamos ver se é compatível? Olha só, 22 amperes vezes 0,58, né, 58%, dá 12,7 amperes. Não dá para utilizar um contador de 12, né? Então já foi considerado aqui um contador de 18, tanto para o contador 1 quanto para o contador 2. O contador 3, que recebe somente 33%, olha só, 22 vezes 0,33, temos 7,26. Então, se tivesse um contador de 9, já atenderia. Nesse caso, como a Brasiltec trabalha a partir de 12, então, contador de 12 amperes para o K3. Bom, então, esse dimensionamento aqui, saber disso é importante para você não colocar um contador maior aí sem necessidade e gastar dinheiro em vão, né? Agora, para finalizar aqui, o relé de sobrecarga também deve ser menor. Não é que pode ser menor, esse aqui deve ser menor. É diferente do contador, né? O contador, se você colocar um contador maior, é dinheiro desperdiçado, mas pelo menos você vai ter um contador mais robusto, vai durar por mais tempo. Agora, o relé de sobrecarga, ele não pode ser do mesmo tamanho a corrente, ela não pode ser a corrente do motor, ela tem que ser menor. Se o ajuste do relé de sobrecarga considerar a corrente nominal do motor, ele não vai desarmar em caso de sobrecarga. Então, não tá. Primeiro que o relé de sobrecarga, se você colocar ele para não desarmar, significa que é dinheiro jogado fora. É melhor nem colocar, né? Se vai colocar para não desarmar, é melhor nem colocar, você não gasta dinheiro. Fora que, além de gastar dinheiro com o próprio relé, você vai gastar dinheiro rebobinando o motor e talvez consertando algum estrago que pode ser até maior, né? Como o relé de sobrecarga é montado no contador e por ele passa cerca de 58% da corrente do motor, o relé também precisa levar em consideração essa proporção. Isso não é válido para os dispositivos que conduzem a corrente total. Deixa eu voltar, por exemplo, da partida aqui, ó. Deixa eu voltar lá para cima. Olha só. Deixa eu recarregar essa foto aqui que ela não está carregando. Deixa eu atualizar a página aqui que ela não está carregando com a definição boa. Agora sim, olha só. O relé de sobrecarga ele está montado no contador. Por ele está passando 58% da corrente total. Então, se eu ajustar esse relé com a corrente nominal, ele não vai desarmar. Você, mesmo que tenha sobrecarga, né? A não ser que essa sobrecarga seja gigantesca, né? Mas se for uma sobrecarga moderada, que já vai ser capaz de estragar o motor com algum tempo, né? Não vai estragar imediato, mas com algum tempo vai estragar com certeza, esse relé aqui não vai desarmar. Então, ele precisa ser calculado considerando 58% da corrente nominal do motor. Isso não é válido para o disjuntor. Aqui no disjuntor vai passar a corrente total, né? Se você utilizar a guarda-motor, por exemplo, vai passar a corrente total. Se você colocar um perímetro nesse circuito, vai passar a corrente total. Sempre tem que considerar a corrente total. Agora, como o relé está montado no contador e pelo contador passa somente 58% da corrente, então ele precisa também considerar somente 58% para que se faça o ajuste correto. Isso não acontece também se você utilizar uma base para relé, né? Tem base relé sobrecarga. Se você utilizar uma base e essa base estiver em série com o disjuntor aqui, deixa eu encontrar. Aqui, ó, esse tipo de base aqui permite fixar o relé de sobrecarga no trilho, né? Se você utilizar uma base dessa aqui, aí você pode considerar a corrente nominal e colocar em série com o disjuntor. Mas se estiver montado da maneira tradicional, então lembre-se 58% da corrente nominal.
Pessoal, espero que pelo menos parte dessas informações tenham sido importantes para você. Como eu falei, não é para ser um vídeo divertido aqui com entretenimento, falar sobre curiosidades que eventualmente não vão te ajudar no chão de fábrica, não vão te ajudar na sua profissão. O vídeo fica um pouco mais chato, sim, eu lamento por isso, mas o meu compromisso aqui é de trazer informações realmente importantes. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, me ajuda a continuar gravando aqui, porque é muito mais fácil fazer vídeo divertido, é muito mais fácil de conseguir público, enquanto que com conteúdo técnico assim é um pouco mais difícil. Então, por favor, comenta o que você achou, comenta o que faltou também, com certeza eu não trouxe nem metade das informações relevantes sobre esse tipo de partida, comenta o que faltou e deixa o seu like também, porque me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.